Cristo, Christos, é a versão grega da palavra hebraica Messias, o ungido, o enviado de Deus para uma missão especial. Por isso, Jesus é o Cristo de Deus, é o Messias enviado por Deus, é o ungido. Os hebreus, eles ungiam aqueles que seriam separados para uma missão especial. Rei Davi era um pastor. Um simples pastor. Mas quando o profeta unge a sua cabeça com óleo, depois de receber uma visão, uma fala de Deus, ele vai até esse pastor, unge a sua cabeça com óleo e diz: você será o rei. Não é? Então, aquele que é ungido, aquele que é separado para uma missão especial. O Cristo é o Messias. Só isso. Cristo de Deus, o Messias de Deus, o enviado de Deus para uma missão especial, Jesus. As religiões que não acreditam em Jesus como Messias, nossos irmãos judeus, por exemplo, não o têm como o Cristo, o têm como um profeta. Mais um profeta da sua época. Mas nós acreditamos que Jesus, sim, é esse enviado especial, o chamamos de Cristo, o Messias. Aquele que vem em nome de Deus. Em nome de Deus, né? Os outros profetas não eram considerados Cristo por isso, né? Eram profetas. Jesus não é só um profeta. E quem confirma isso para nós é Allan Kardec, no livro A Gênese, né? No capítulo 15, olha lá. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, a encarnação de Jesus, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos, para cumprimento dos seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. E aqui, o Kardec deixa bem claro para nós porque que na doutrina espírita a gente faz essa diferenciação Deus e Jesus e cantamos desde a evangelização, né? Não vou fazer nenhuma confusão, Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão, não é assim que a gente canta na evangelização? Por que essa diferenciação? Deixando claro para nós, Jesus é um enviado, aquele que vem em nome de, e Deus só daria essa missão a um espírito que pudesse cumpri-la. E para um espírito poder cumprir, ele precisa estar num nível de evolução, que é um nível de evolução, Deus e o Pai, eu e o Pai somos um. Não é assim? Ah, mas Luciana, por que faz-se tanta confusão de que Jesus é Deus, né? Em algumas outras doutrinas religiosas, Jesus é Deus. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, vale a pena ler um livro chamado Esquina de Pedra, Wallace Leal, onde ele vai explicar para nós historicamente quando foi que começou essa intercessão. Porque os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, sabiam que Jesus era um Messias, um enviado, não faziam essa confusão. Mas aí lá, historicamente, ele vai nos explicando quando foi que começou a se juntar as duas coisas. Bom, então o Cristo de Deus é aquele enviado. E aí a gente vai saber, através do Livro dos Espíritos, que há a escala espírita, né? Escala espírita dos espíritos. E aí o último são os espíritos perfeitos. Pois muito bem. O que a gente faz depois que vira espírito perfeito? Não reencarna mais, não é assim? Perfeitamente. E aí parou? E aí continua a escala, né? Só que aí é uma escala de Cristos, né? Uma escala de espíritos que não erram mais, espíritos perfeitos, e que começam a ampliar a sua missão, ampliar o seu trabalho numa ligação mais direta com Deus. Não me perguntem como é, que eu não tenho condições de explicar. O que a gente sabe, através da Revista Espírita, de 1862, é que há mais uma escala, ou seja, Cristo, os espíritos responsáveis por planetas, por galáxias, por sistemas solares, e aí vai, né? Os espíritos vão aumentando a sua responsabilidade. Jesus é um espírito puro, que está num nível crístico e é responsável pelo planeta Terra, não é assim? Essa é a gradação do Mestre Jesus. Só que se a gente for pensar em anos, vamos pensar assim, muito rapidamente, né? Então,
Então a Terra tem cerca aí de 5 bilhões de anos. Quando a Terra se formou, Jesus era um Cristo. Vamos fazer uma conta rápida, vamos botar 0 nisso aí, né? Para ser um Cristo, não se é um Cristo em 3, 4, 5 séculos. Precisa de alguns bilhões de anos. Então, quando a Terra se formou, Jesus já era um espírito crístico, ou seja, um espírito que está em comunhão com Deus diretamente, conhece as suas leis, respeita as suas leis e vive segundo as suas leis já antes da Terra ser organizada. Ficou bom, ficou bom. É um espírito que eu acho que vale a pena a gente escutar. Se for pedir conselho, vale a pena pedir para esse aqui, que eu acho que ele conhece algumas coisas. Vamos continuar. Então, governador espiritual do planeta. Não queremos aqui entrar nas discussões que hoje em dia têm se feito a respeito disso, não é a nossa intenção, até mesmo porque nós compreendemos a fala do Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele vai citar, né? O livro A Caminho da Luz é um livro que a gente precisa ler, né? Que vai desde a formação da Terra até ali começo da Segunda Guerra Mundial, né? Década de 40. Então, Emmanuel vai traçando os caminhos da Terra, traçando a história da Terra, do planeta, espiritualmente e materialmente. E aí ele vai trazer essa informação aqui para nós. Jesus, governador espiritual da Terra. Então, bom, é um espírito mais que perfeito, é um espírito crístico, de bilhões de anos de evolução. A sua ligação com Deus é íntima. Ele vive, respira e se move dentro da lei divina, ele não faz nada fora da lei. Recebe um planeta para organizar. E aí, Emmanuel vai contar assim, a respeito desse começo da Terra, né? Porque se a gente voltar aqui, ó, esse comecinho da Terra, há 5 bilhões de anos atrás, a Terra estava pegando fogo, né, gente? Literalmente. A gente está achando que está pegando fogo agora. Ela literalmente estava pegando fogo. Em ebulição, não é? Gases tóxicos, os vulcões lá. Tinha acabado de sair do Sol. Nos conta Emmanuel, né? Deus tira do Sol uma esfera e entrega para Jesus. Estava lá em ebulição, literalmente. O Cristo abraça esse planeta e começa a cuidar, tratar, organizar. Mas há 5 bilhões de anos atrás não tinha nem vida. Quem dirá a Luciana? Quem dirá nós? Não tinha jeito. Não tinha nem vida ainda, nem um ser unicelular, estava pegando fogo. E ele já começa a organizar a casa para a gente chegar. Não é? Por isso que é Senhor nosso. Então Emmanuel vai dizer assim, sim, ele, Jesus, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, desses momentos de ebulição da Terra, né? Com suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro, que é aquele instrumento afiado para cortar madeira, né? Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Então a gente tem um espírito de alta envergadura moral que recebe um planeta pegando fogo, se reúne com os seus trabalhadores, que deve ser uma coisa incrível também, né? Deve ser uma coisa incrível, essa equipe que trabalha com Jesus, e fala assim, vamos começar. Vamos começar a trabalhar isso aqui para que um dia as minhas ovelhas reencarnem aqui. Vamos começar? Então eles começaram a trabalhar, né? Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus, criando sob as vistas de Deus, porque Jesus não é criador, né? Criador nós só temos um, que é Deus. Jesus não é criador, ele é um co-criador. É como nós, né? A gente quando planta um jardim, a gente está co-criando. A gente não consegue fazer semente. A gente não consegue fazer terra, a gente não consegue fazer água. A gente pega a terra, pega a semente, que foi Deus quem organizou e fez. Pega a terra, pega a semente e joga a água, então a gente faz um jardim. Nós somos co-criadores, mas nós não somos criadores. Então tem os co-criadores em escala menor, que somos nós. Uma mãe gerando um filho no útero é uma co-criadora. Ela não faz o ovo, ela não faz o espermatozoide.
São células criadas por Deus, ela gera, co-criadora. E tem os co-criadores em plano maior, que aí já é nesse nível. Co-criam planetas, co-criam galáxias, co-criam sistemas solares, aí, né? É um pessoal aí da gerência que a gente, o nosso acesso não é muito fácil, não. Ah lá, então, criando sobre as vistas de Deus, co-criando, o indispensável à existência dos seres do porvir. A gente nem de longe está aqui. A gente ainda nem chegou por aqui. A Terra está sendo organizada para nós. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Tudo isso está no livro O Caminho da Luz, no capítulo 1. Mas espera aí, Luciana. Como é que ele definiu todas as linhas do progresso da humanidade futura, se ainda nem tinha um ser unicelular ainda no planeta? Já está falando de humanidade futura. Porque nada em Deus é inútil. Tudo que se cria para florescer. Então você pega uma semente, qualquer semente que vocês quiserem, naquela semente tem um baobá, que é uma das maiores árvores aqui da Terra, do planeta. Naquela semente tem um baobá. Ela não vai passar por transformações no sentido assim, não deu certo, esse galho aqui não está certo, essa raiz aqui não está, vamos refazer. Isso não existe. Na semente está todo o baobá. Então, quando Jesus começa a organizar as linhas desse planeta, já está decidido como será a nossa recepção. Porque não tem acerto e erro, não é? É útil e é bom. Pode não estar desenvolvido, pode não ser o momento do crescimento, mas tudo já está ali. Então, tudo o que precisava já estava ali e foi no processo evolutivo. Então, a gente tem aqui um amigo que organiza a casa. Nossa, mas que interessante, né, Luciana? Organiza uma casa de um mundo primitivo, né? Podia deixar um pouco para lá, né? Não preocupa muito, não. É um mundo primitivo. Não existe isso. Não existe isso dentro da divindade. Dentro da divindade, o que está aqui agora, a semente que está aqui agora, tornará um baobá. Então não existe. Se é imperfeito, se é um mundo primitivo, faz de qualquer jeito, depois a gente ajeita. Já está tudo aqui e vai no processo evolutivo necessário. Bacana isso, né? Isso não traz um conforto? Não traz um conforto para nós de pensar assim, que não é porque não foi criado de qualquer maneira, os espíritos que vão reencarnar aqui são imperfeitos. Não existe isso. É um grande cuidado. Bom, e é Jesus quem está cuidando. É Jesus quem está cuidando. E aí a gente tem lá no livro a Gênese da Bíblia, né? Primeiro foi criado os céus e terras, né? Assim, e o sol, não sei qual dia, e a água, não é? Foi criado, foi sim, foi organizado por Jesus, não é? Foi organizado por Jesus aqui, ali. A gente já sabe que os dias contados na Gênesis não são dias de 24 horas. A gente sabe que são períodos de séculos, não é? Então, primeiro isso, depois aquilo, mas sempre pensando em quem vai vir. Sempre pensando em quem vai vir. Sabe pai e mãe que tem filho que mora fora de casa? Conhece? Que quando o filho vai voltar para casa, vai chegar, eles dão uma ajeitadinha, né? Assim, ele gosta de comer isso, ele gosta de fazer isso, vamos programar para sábado e não sei aonde. É assim? É assim. É assim com Jesus também. O filho que vai chegar, vai precisar disso, vai precisar daquilo, né? Bom, e aí Jesus faz uma coisa que a gente lê no livro e acha de um carinho, de uma delicadeza, que é a promessa da sua presença. Bom, então o planeta está ali, está sendo organizado, está sendo arrumado para os filhos que vão vir, para os filhos que vão chegar. Está sendo organizado, está sendo arrumado. Começou já ali os seres já começaram a se desenvolver. O Emmanuel tem uma frase nessa parte que eu acho tão bonita, porque a gente aprende na escola que, bom, como é que foi criada a vida na Terra? Tinha uma sopa de protozoários, né, de seres ali, cai como se fosse um raio, porque eram muitas descargas elétricas, né? O sistema estava sobrecarregado de descarga elétrica. Caiu um raio numa sopa de protozoário X.
aquela fusão ali fez um ser unicelular que deu origem a outros seres e aí começou a vida na Terra. É isso que a gente aprende. Perfeitamente. Só que o Emmanuel vai dizer assim, mas se fosse depender da sopa de protozoário X com o raio Y certinho, com a descarga elétrica certinha para não matar, para não queimar, e a sopa certinha, com uma quantidade ali vital, se fosse para ser esse raio específico, com essa sopa específica, na hora certa, só pela lei da evolução, palavras do Emmanuel, nós ainda estaríamos andando de 4. Olha que coisa forte. Ou seja, nós ainda estaríamos muito lá atrás no processo evolutivo. Então, quem organiza o raio certo, na sopa certa, né? Vai ali ajeitando, não está indo contra a lei, não está indo contra a lei. A lei é de evolução, mas vai facilitando o processo. Jesus. E bom, facilitou o processo, a Terra está ali, e aí começam então os seres a serem recebidos no planeta. Olha que bonito. Para ser recebido no planeta, a gente tem que passar por Jesus. Olha que bacana, né? É como se a gente fosse depositado no colo, né? A gente tem que passar por Jesus. Nesse planeta, quem aceita a encarnação, quem autoriza a encarnação, quem fez a casa esperando o filho chegar, é o mestre. Então, quem recebe o filho chegando é Jesus, é o Cristo, é o Messias. E ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa da sua presença. Tanto é que até hoje a gente não esqueceu, né? Então, continua Emmanuel dizendo assim, ó. Não foi Emmanuel não, isso aqui fui eu. Como governador espiritual do planeta, Jesus é responsável por toda a encarnação que aqui se faça. Somos todos responsabilidade do divino amigo, ovelhas do seu aprisco, desde as remotas civilizações. O Cristo é responsável. Mas, Luciana, Jesus deixou reencarnar aquela pessoa que a gente leu no jornal que fez aquela quantidade de maldade. Jesus autorizou aquela outra pessoa que, Nossa Senhora, quando a gente pensa nela, até repite tanta coisa que ela faz. Ele autorizou. Sem autorização do Cristo, não estaria aqui. Não só autorizou, como arrumou a casa para ela chegar. Arrumou a casa. Agora sim, Emmanuel. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, o Cristo recebe o que o Emmanuel vai chamar, né, dos exilados de Capela, os exilados do planeta Capela, que são aqueles que não estavam acompanhando o processo evolutivo do planeta. Então, o governador de Capela pega essas criaturas e pergunta a Jesus, o senhor pode aceitar nesse mundo primitivo? Jesus fala, posso aceitar sim. Aceita, abraça, recebe e faz a promessa. Estarei convosco até o fim dos séculos. Que é a mesma promessa do final do Evangelho de Mateus. Jesus já está dizendo isso para nós há bilhões de anos. Vocês não estão sozinhos, vocês não passam por isso sozinhos. A evolução não se dá sozinho. Eu estou com vocês e para provar isso eu mando emissários periodicamente para vocês se lembrarem dessa minha promessa. E se ainda assim vocês não se lembrarem, vou eu. Se ainda assim não, porque a gente esqueceu mesmo, né? E quando vocês não se lembrarem, vou eu. Então essa promessa é uma promessa de bilhões de anos. Bilhões de anos atrás, ao sermos abraçados nesse planeta, a gente ouviu. Vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. A evolução se faz junto. Esqueceu? Manda um emissário. Esqueceu? Manda um emissário. Esqueceu de novo? Eu vou. Esqueceu outra vez? Manda o Consolador. Ainda não lembrou? Tá difícil. Essa memória aí tá precisando de um fosfosol, o negócio. Né? Não lembra dessa promessa, né? E essas raças adâmicas, o Emmanuel vai dizer para nós lá, as 4 grandes raças, né? Que vieram e se espalharam pelo globo, porque tem que povoar, não é assim? Então, os hindus, os indianos,
os muçulmanos, que inclusive foi o povo que lembrou da promessa. E por milênios antes do Cristo vir, 3.000 anos antes de Jesus vir, os profetas começaram, vai vir um Messias, existe um Messias, tem aquele que é enviado de Deus e está vindo. Então eles já começaram a relembrar. Então esse povo, e é por isso que Jesus nasce, né, no povo hebreu, nesse conjunto muçulmano, porque foi o povo que mais falou da promessa. Os hindus, os chineses e os indo-europeus, que foram os que mais esqueceram. Foram aqueles que mais esqueceram da promessa, né? Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Tá lá no caminho, tudo isso está lá no caminho da luz. Então, eles eram especiais, eles eram aqueles que se lembraram da promessa e cantaram a promessa. E aí o Messias veio. Alguns acreditaram, outros não. Nós estamos aqui até hoje tentando acreditar, né? Nós estamos aqui até hoje tentando que esse Messias que nos recebeu, que esse Senhor que nos recebeu, que a gente se lembre da promessa, que era: estarei convosco até o fim dos séculos. A evolução não se faz sozinho. Vocês não estão sozinhos. Essa é a promessa. Pois muito bem. Vamos sair do macro agora e vamos vir para o micro? Bom, então, um espírito de alta envergadura, um espírito que tem uma evolução que a gente... Jesus tem qualidades que a gente não sabe nem o nome. Que a gente conhece algumas, né? Humildade, caridade, tolerância, paciência, mas Jesus tem qualidades que a gente não sabe nem o nome. Quem dirá sentir, né? Então, uma envergadura moral total. Tá. Governador do planeta, aquele que organiza... Vocês imaginem, meus amigos, Jesus curando alguém. Imagina Jesus curando. Imagina Jesus olhando para uma pessoa que não enxerga, sendo que foi ele que fez as células, os nervos, ele que organizou, né? Não fez porque Deus que faz. Ele que organizou. Ele organizou todo aquele corpo. Ele conhece os chakras. Aqui nesse planeta, o perispírito que nós temos nesse planeta, foi Jesus que organizou dessa maneira, com os chakras em determinados lugares. Vocês imaginem Jesus olhando para alguém doente. Sabe quando mãe e pai, o filho está de costas para a porta, o filho abre a porta, ele já fala assim: o que aconteceu? Você está esquisito? Ainda nem olhou. Sabe quando é assim? A pessoa não falou nada. O pai e a mãe falam assim: o que foi que você está esquisito hoje? Não é assim? É assim. É assim. Não precisa falar nada, não precisa dizer nada. O conhecimento é tamanho, a intimidade é tanta, que o Cristo tem tanto domínio do que acontece ali, que ele só precisa estar, né? Ele só precisa estar. Bom, então vamos sair do macro e vir para o micro. Como é que esse ser dessa grandiosidade vai ser meu amigo? Vai conviver comigo diariamente, conversar comigo, me responder as minhas perguntas, ouvir as minhas falas. Como é que esse ser dessa magnitude tem tempo, forma, jeito? Como é que ele chega perto de mim, que sou imperfeito, sou impuro, planeta Terra, cheio de vícios? Como é que faz, né? Como é que faz? Mas a pergunta está errada. Porque do macro para o micro é mais fácil do que do micro para o macro. Então, um ser dessa envergadura faz o que faz por amor. Então, não tem dificuldade, né? Não tem dificuldade de estar do meu lado, que sou imperfeita. Os espíritos vão nos dizer que a gente emana alguns miasmas, né? Algumas formas de pensamento que tem até mau cheiro. Não é? Que para eles estarem perto de nós não é fácil não, porque a gente vibra numa intensidade, mas isso não tem importância não. Não é isso que afasta o Cristo. Não é a minha imperfeição que afasta Jesus. Exatamente, eu vim para quem está doente, então é isso que aproxima. Não é o pai que arrumou a casa para o filho que estava ausente? É isso aí. Bom, então vamos vir para o micro. Jesus e nós, né? No livro Jesus no Lar, na introdução do livro do Espírito Neo Lúcio, tem esse trechinho aqui, olha. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova,
compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Achei tão bonito isso, tão delicado. É tudo isso aí. Reformador, legislador, condutor, doador. Mas acima de tudo é o renovador da vida de cada um. Acima de tudo. É como se fosse assim, pegar um planeta em chamas e resolver, moleza, né? Organizar aqui a vida no planeta, tá, aula de ciências, né? Aula de ciências, ele manipula o fluido cósmico, vamos organizar, tá bem. O difícil mesmo, a missão de Jesus, o que ele veio fazer, o que é a proposta dele é de reformar corações. A proposta é essa. O trabalho, né, do pastor é esse, que é acima de tudo. Tem uma mensagem do Emmanuel que eu acho tão bonita, que ele vai chamar Jesus de carpinteiro dos nossos corações. Nosso coração é uma casa que Jesus vai carpir mesmo, né? Tirar o que sobra, arrumar o que ager. Carpinteiro dos nossos corações. A principal função. Por isso que a gente está vindo para o micro. Tudo isso que a gente viu aqui de especial, né? Claro, obviamente é. Mas a especialidade de Jesus é ser Senhor dos Espíritos. Como diz a Amélia Rodrigues naquela mensagem no livro Trigo de Deus, né? Senhor dos Espíritos, acima de tudo. Então vamos trazer ele para cá, para dentro do coração. Cristo Consolador. Para ele ser, acima de tudo, o Senhor dos Espíritos, o reformador do meu coração, ele precisa estar nessa condição, porque eu, espírito imperfeito, que ainda caminha com muita dificuldade, com um sofrimento muito grande, preciso de consolo, preciso de um amigo. Preciso de um amigo. Quem trabalha em reunião mediúnica aí, já viu a gentileza da espiritualidade? Chega um espírito com determinada dificuldade. Quem vem atender é um mentor mulher. Com doçura, com tranquilidade, recebe. Chega um outro espírito mais duro, mais rude, quem vem atender é um espírito que consegue controlá-lo, ou que o atende no mundo espiritual dessa forma. Chega um espírito guerreiro, né, que foi soldado, que desencarnou, e aí quem vai vir receber, às vezes, é um espírito que tinha sido na hierarquia um comandante maior, e aí o espírito, um comandante, um superior, um capitão, aí ele se acerena, né? Ele é recebido por alguém que vai auxiliá-lo, que vai consolá-lo. A espiritualidade é tão gentil. Ela é tão gentil com isso. Ou às vezes não. Às vezes vem um espírito que numa outra encarnação maltratava escravos ou corria atrás de escravos, e quem vem recebê-lo são os espíritos que estiveram nessa condição na última encarnação, e ele fica bravo. Mas aí o acolhimento é outro, o acolhimento é para despertar. Mas é sempre, sempre, sempre o que a gente precisa. Sempre. Escolhido a dedo. Essa pessoa aqui vai saber falar com ele. Essa pessoa aqui fala a língua dele. Essa pessoa aqui vai conseguir despertá-lo. Então, o Cristo Consolador é esse amigo que vai falar a minha língua. Vai conseguir consolar a mim. Intimamente, dentro do meu coração. Reformar o meu coração. Falando todas as línguas necessárias, dizendo sempre a mesma coisa. Falando todas as línguas, mas dizendo sempre a mesma coisa, que é essa aqui que a gente já conhece, né? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou brando e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Todas as línguas, mas vai dizer sempre a mesma coisa. Sempre. Gente, isso aqui é dito em todo o universo. Não é só na Terra. Isso aqui é dito em todo o universo, porque a lei é uma só. Para todo o universo.
Então, em Marte, em Júpiter, em Netuno, em Plutão, está falando só do nosso sistema solar. Pensa nos outros, pensa nas outras galáxias. No universo inteiro, a lei é uma só. Não existem duas leis. A lei é uma só. Isso que eu estou te dizendo, isso que eu estou te falando, te livra do peso. Te tira da dor. Escuta. A fala é essa. E aí cada um de nós vai ouvindo da maneira que dá, né? Que é possível para nós. Vinde a mim é o apelo amoroso do Cristo, ao mesmo tempo que pede de nós uma ação. Acolhe-nos em nosso sofrimento. Ao mesmo tempo que pede de nós uma ação, acolhe-nos em nosso sofrimento. Vinde a mim é assim, levanta os joelhos doloridos, faz a sua parte, eu estou de braços abertos. Não estou negando o que dói, não estou negando a sua dor, não estou negando o seu sofrimento. Estou chamando, vem. Isso que eu estou te dizendo é verdade. Isso te liberta, isso te conforta. Mesmo que a princípio eu olho e falo, não quero, não. Quem quer jugo? Quem quer fardo? Jesus poderia ter mudado essas palavras. Vinde a mim, que eu vou dar um colo para você. Vinde a mim, que eu vou suavizar tudo que existe. Por que ele não fala assim, meu Deus? Que a gente ia com mais coragem, né? Ele não fala, porque ele não pode negar a lei. Ele não pode negar a lei. A lei é uma só. Ele tem que dizer o que é da lei. E ele diz com clareza, né? Vocês sabem o que é jugo? Jugo é aquela madeira, né? Aqui dos ombros. Dos ombros não, né? É de animais, né? Do boi que ara a terra. Então coloca um pedaço de madeira aqui, que segura o boi aqui e o outro boi aqui. Para quê? Para que eles não se desviem. E é pesado, né? De madeira, aquilo pesa, machuca. Para eles não se desviarem, porque se eles desviarem, eles vão fazer ali vão sulcar a terra de forma em zigue-zague, e na hora que for plantar, nasce tudo desgovernado. Não pode. Tem que sulcar a terra em linha reta para poder plantar e as sementes terem uma distância, e quando elas crescerem, a plantação está certa. Então, ele não pode sair do jugo. Ele está aqui, ó. Ele tem que ir por aqui, ele não pode ir para outro lugar. O jugo é pesado. Aí Jesus vira e fala que é para aceitar o jugo dele. Não é brincadeira as coisas que ele pede, né? Só que ele diz que o jugo dele é suave. Por que ele vai dizer? Ele vai dizer, tem um jugo? Tem. Mas o meu é suave. Então ele está afirmando o seguinte, tem outros jugos. Se o meu é suave, tem outros jugos que são pesados. Das paixões desenfreadas, dos vícios, das loucuras. Tem jugos que deixa a gente dobrado no chão. Aí Jesus diz assim, estar comigo, me seguir, te mantém também na linha. Não vai te tirar da linha. Te mantém com um jugo. Só que o meu é suave. Por quê? Perdoa os teus inimigos é um jugo. Perdoa os teus inimigos é um jugo. Te mantém numa linha. Correto? Só que é a linha que existe em todo o universo. E por que é suave? Porque é muito mais pesado odiar. Odiar é muito mais pesado. Atrapalha o seu organismo, te faz adoecer, te faz enlouquecer, te faz reencarnar com aquela pessoa 200 vezes de novo, te faz perder grandes oportunidades porque você está odiando. É pesado. Odiar é muito pesado. E perdoar? Perdoar não é brinquedo, não. Mas não é pesado, é mais suave, porque você está entrando num caminho onde todo o universo caminha. Perdoa-se aqui na Terra, perdoa-se em Marte, em Júpiter e em todo o universo, para entrar na lei, para entrar na ordem. Imagina se a gente imaginem vocês, se a gente fosse morar hoje, agora, nesse instante, num país onde todo mundo é honesto. Ai, que delícia, né? Ai, a gente ia até relaxar, né? Ai, não preciso me preocupar mais, todo mundo aqui respeita os outros, ninguém mais... Eu não preciso me preocupar se vão me roubar. Não, as pessoas todas aqui são... Não dá um alívio? Ai, que alívio, coisa boa, né? Então é isso. Esse alívio, esse coisa boa, é para que
todos nós estejamos na mesma sintonia, na mesma vibração, que é uma só. É a lei de amor. Então é um jugo. É um jugo, realmente. Tentar perdoar o seu inimigo é um jugo. Você está andando numa linha. Só que é uma linha que vai te aliviar. Trazer tranquilidade, trazer conforto. Enquanto o outro jugo do ódio, quer reencarnar com uma pessoa mais umas 50 vezes, odeia ela, né? Que é batata. Aprisiona. Aprisiona, adoece, enlouquece. A gente vê esses casos de obsessões severas, meus amigos, de séculos. A pessoa que você ama, você não vê, mas a pessoa que você odeia está colada do seu lado. Isso é muito pesado. E o perdão liberta. Olha lá. O jugo do Cristo é o conteúdo moral da sua lição. É o remédio para as causas atuais das aflições. Eu não quero perdoar, tá bem. Ok. Uma hora você vai. Uma hora você vai ter que ir, porque é um jugo, é uma linha. A gente vai ter que entrar nessa linha. A gente vai ter que entrar nessa linha. Uma hora a gente vai entrar nessa linha. Posso escolher agora ou não, mas uma hora vai. Mas aí continua Jesus, o meu fardo é leve. Só tá falando coisa boa, né? Jugo e fardo. Duas coisas ótimas pra gente sentir. Vamos tentar ver esse fardo, o que ele poderia ser, né? O fardo de Jesus é leve, porque o fardo que é colocado sobre nós é o fardo dos nossos deveres. E quem cumpre um dever de novo, se liberta. O fardo que é colocado sobre nós por Jesus é o fardo das nossas provas necessárias, dos nossos deveres. O fardo que eu coloco, quilos e quilos e quilos a mais de coisa. Mas o que o Jesus... O tal negócio, né? Deus dá o frio conforme cobertor, não é assim que se fala? Deus não dá um peso maior do que você consegue carregar, não é assim? É. Ah, isso é um ditado popular. A mais pura verdade. Porque os fardos colocados sobre os nossos ombros é do dever, daquilo que é para ser ressarcido. Então não é um fardo 1 grama mais pesado do que o necessário. Ele é leve? Não, ele é um fardo. Mas com Jesus, ele fica leve porque eu compreendo, ou pelo menos eu tenho uma noção. Não estou sozinho, que foi a promessa que ele fez, né? Vocês não estarão sozinhos, vocês carregam esse fardo junto comigo, nós carregamos juntos. vocês não estão sozinhos. 2, se esse fardo não está gerando revolta, ódio, culpa, medo, se esse fardo não está gerando isso, não está aumentando o peso, então ele está ficando mais leve. Ele está ficando mais leve. E aí com Jesus bota uma almofadinha, né? Passa um remedinho no ombro e vamos nós. Vou levá-lo. É meu dever, mas não vou acrescentar nada a ele. E na hora que tiver que acabar, tiro ele, está cumprido o dever. Por isso é leve. Não é leve porque ele vai tirar o fardo dos ombros. É leve porque com Jesus não estamos sozinhos ao levarmos o fardo. Então o Cristo nos consola. Jesus é o consolador não porque ele veio tirar a dor, mas porque ele veio ressignificá-la. Então ele vai dizer, tem um jugo? Tem. Tem uma lei a ser cumprida. Tem um jugo. E segundo, tem um fardo. E esses fardos serão cada vez menores à medida que você compreender e aceitar e ressignificar. Luciana, está querendo dizer então que a gente para de sofrer? Vamos parar, um dia vamos parar. Mas nesse momento evolutivo que nós estamos, a gente precisa ressignificar. Ou a gente já conseguiu compreender perdão em toda a sua totalidade? Não estamos aprendendo? Não estamos tentando? Não estamos dando como é que chama isso assim? Tratos à bola a essa ideia? Ressignificando? Que não é fácil. Estamos ressignificando. Se a gente está pensando em perdão, é porque a gente está tentando dar uma lógica à dor que eu estou sentindo. Porque senão não estava pensando nisso. Estava pensando era em retribuir, vingar. Estava pensando em devolver o mal. Estava pensando em perdão. Se eu estou tentando pensar em perdão, eu estou tentando ressignificar a minha dor. Fez lógica para mim que se eu continuar nesse processo que eu estou, eu vou piorar. Então, estou dando um novo sentido. É isso. Né? E aí
Kardec vai colocar para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. A palavra é todos. Eu sempre tenho muito medo quando coloco essas palavras muito completistas, né? Todos, nunca, nada, sempre. Mas eles colocam bastante. Então, acho que eles estão sabendo bem o que eles estão dizendo, né? Todos os sofrimentos encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Porque o que Jesus vem dizer para nós? Acredita, confia, tem um juiz. Tem um Senhor acima das coisas que você conhece, que você compreende, da sua visão, que sabe e que organiza e que distribui e que te sustenta. Confia nisso? Não, ainda não confio. Tá bem, o sofrimento vai ser bem difícil. Confia nisso? Estou começando a querer acreditar. Vamos juntos. Confia nisso? Confio. Então, fortalece. Fortalece. É isso. O que o Cristo veio dizer é Deus conosco, né? O Cristo veio dizer isso, Deus conosco. E vocês não estão sozinhos, que é a grande promessa de Jesus, né? Vamos falar de alguém que sentiu essa promessa, que sentiu essa presença, que quando o Cristo fala, você entendeu? Sentiu isso dentro das fibras mais íntimas? É um rapaz que eu acho que vocês conhecem. Esse moço aí, Saulo de Tarso, né? Convertido de Damasco. Esse moço aí, quem leu lá o livro, que é um, né, grande livro, vai se lembrar que ele estava seco de ódio, né? Seco de dor, seco de tristeza. Ele tinha perdido seres amados, ele tinha sido decepcionado, ele estava confuso. Todas as dores estavam aqui no Paulo. Ele tinha se sentido ultrajado, ele acreditou então que o problema era Jesus, então vamos correr atrás de Jesus, né? Estava certo, tinha que correr atrás de Jesus mesmo, só que pelos motivos errados. Então ele está indo para Damasco, onde Ananias está, para mandar prender, para fazer de Ananias um mártir, né? Tá vendo? Eu pego, eu prendo, você não tinha nada de ter convertido a Abigail, então ele está indo assim, seco de ódio, num jugo pesadíssimo, enlouquecedor. Quando ele está chegando perto da cidade de Damasco, ele vê um clarão, vê uma luz, se conversa com ele cai do camelo, é camelo, não é cavalo que ele estava, né? Ele cai do camelo, ouve a luz e ouve a seguinte conversa, que está lá em Atos dos Apóstolos, né? Ele se aproximava de Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu o envolveu com seu brilho. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Já chamou ele de Senhor. Quando Paulo viu essa luz, e quando Cristo chama ele pelo nome, já chamou ele de Senhor, e olha que o Paulo era arrogante a beça, o Saulo, né? Nesse momento. Era arrogante a beça. Para chamar alguém de Senhor, ele já sentiu alguma coisa diferente aqui. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. É a mim que persegues. Adoro quando Jesus faz isso. Eu sou eu. Não foi a promessa? Eu estarei com vocês. Ele volta para ele. Eu sou Jesus e é a mim que persegues. E persegue mesmo. Estava perseguindo pesadamente. Mas levanta-te, entra na cidade e ser-te-á dito o que fazer. É só ir. A parte é essa. Então foi lá, abraçou, deu um beijo, consolou, né? Então Jesus chegou, deu um abraço, consolou. Não. A frase que transformou a vida desse homem foi essa aqui: eu sou Jesus e é a mim que persegue. Se você está procurando aquele, já tinha te escolhido, o vaso escolhido, né? Já tinha te escolhido muito antes, sou eu. Você se lembra aquela passagem do cego de nascença?
que Jesus cura o cego de nascença, ele vai até me fugiu o nome, os que olhavam se a pessoa estava doente ou sã, né, os doutores da lei, não, sacerdotes. Ele foi até os sacerdotes desconfiaram, isso aí não é cego de nascença nada, tá enrolando, chamou os pais, ele já é adulto, pergunta para ele, né? O pessoal não querendo muito se envolver com Jesus. E aí esse cego de novo encontra com Jesus e Jesus fala assim, você agora confia no enviado de Deus, no Messias? E aí ele pergunta assim, e quem que é esse homem, Jesus, para eu confiar nele? Jesus fala, sou eu. Né? Essa expressão máxima de eu estou aqui, sou eu, você busca a mim, a promessa foi feita por mim. Mas, meus amigos, isso aqui foi dado num nível racional ou emocional? Porque num nível racional, o Paulo poderia ter feito uma série de conjecturas. Eu tô delirando, o sol tá muito forte, deserto, eu tô ouvindo coisas. Eu tô com sede, tô desidratado, já tô aqui, né? E estão fazendo uma brincadeira comigo, não tem nada disso. Pela razão, ele poderia ter eliminado isso aqui em 2 tempos. Não, eu tô cansado da viagem, foi nada não, vamos seguir. Mas não passa pela razão. Essa presença de Jesus aqui, eu sou, não passa pela razão. Passa por outro lugar. Né? E aí no livro Paulo Estevão está assim, ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Teorias, né? Nas razões, na parte da razão. Jesus era o pastor amigo que se designava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. No ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor e foi aí que Jesus ganhou o Saulo. No ápice, o Saulo entendeu, eu mandei matar, eu mandei prender, eu estou perseguindo e ele veio. Nossa, ele deve amar muito. Esse homem deve me amar muito. Vencer os espinheiros ingratos. Nossa, foi aqui que o Paulo se rendeu. Não foi pela razão. Foi porque viu o quanto Jesus o amava, apesar de qualquer coisa. E aí, às vezes, eu escuto pessoas dizendo assim, eu tô até com vergonha de rezar hoje, porque eu acho que Deus deve estar bravo comigo. Né? Eu não queria hoje nem vir no centro, porque eu acho que Jesus não deve estar gostando muito de mim. É o pastor que vence os espinheiros mais ingratos. O Saulo compreendeu isso. Foi uma avalanche dentro dele. Depois disso aqui, ele nunca mais duvidou que Jesus o amava. Nunca mais. Compreendeu no átomo. E a gente? Quanto tempo leva para a gente se sentir tão amado, tão profundamente amado, tão há milênios amados, que a gente se entregue ao jugo? Que a gente aceite o jugo? Que a gente compreenda o convite ao jugo? Quanto tempo leva? Será que mais 5 bilhões de anos que leva? Desde a promessa? Né? Vamos finalizar aqui com uma mensagem do Espírito Emmanuel na revista O Reformador de 64, que se chama No Caminho da Elevação. E está escrito assim: vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis, homenagear-lhe o nome, ou consagrar-se às atitudes de adoração, né? Mas sim, foi peremptório, foi objetivo, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Jesus não pediu que a gente fizesse nenhum ato externo, nenhuma forma de adoração específica. Nada foi pedido. O que ele pediu é assim: toma a sua cruz, porque com a sua cruz e comigo você se liberta.
com a sua cruz e comigo, essa dor passa. Esse sofrimento atinge uma outra dimensão, é ressignificado. Se não for assim, você de novo vai cair, você de novo vai perder a esperança, você de novo vai perder a oportunidade. O que eu estou tentando que você faça é que você aceite. Tem uma historinha que as pessoas gostam de contar, né? De um rapaz que cai no despenhadeiro, fica preso por uma corda. É uma história, né? Uma fábula. E ouve Deus falar, solta a corda. Ele fala, de jeito nenhum, né? Solta a corda, de jeito nenhum. E passa a noite ali naquele sofrimento. E lá pelas tantas ele resolve soltar a corda e estava a alguns metros do chão, né? Cai. Era só soltar a corda. Mas como é que eu confio em soltar a corda se eu não acredito que quem está me dizendo para soltar a corda me ama? Como é que eu acredito que eu vou suportar uma cruz se eu não acredito que quem está dizendo isso me ama? Eu não acredito. Eu não. Prefiro não. Prefiro esse negócio de cruz deixar para lá. Mas o Cristo está dizendo assim, toma, suporta, né? E continua Emmanuel. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. O que Jesus está dizendo é assim, termina a sua obrigação para você ser feliz. Só termina, você não está sozinho, eu estou com você. Eu não falei que eu vou primeiro? Aquele que quiser me seguir, eu vou primeiro. Termina, acaba com essa prova. Toma a prova e termina. Você não está sozinho. Né? Meus amigos, a gente agradece muito a atenção de todos vocês, que nesse Natal Jesus renasça plenamente nos nossos corações, o Cristo de Deus, o Messias de Deus, que a gente compreenda que esse amor que nos aguarda há milênios, né, não vai deixar de nos amar por nenhum motivo. E que a gente, quando conseguir entender isso, vira Paulo.